Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor. Que bom estar aqui novamente, que bom participar do louvor, é tão bom, né? Tão bom, tão bom. Tem sido tão bom, o Anderson tem estado conosco nos sábados, lá em São Miguel, e tem sido uma experiência tão incrível, tão boa. E aí no domingo a gente continua no mesmo clima. Começa o louvor ali sábado e a gente continua aqui. Eu tô nesse clima. Tão bom ouvir vocês. E a configuração aqui ficou legal, ficou incrível. Essa guitarra, esse baixo, estava tudo muito bom, muito bom. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Que bom. Feliz Dia dos Pais para vocês. Para todos vocês, para os pais e para os filhos. Para os pais e seus filhos e para quem cumpre essa função de pai. Porque pai, antes mesmo de ser um lugar ou um gênero, pai é função. Pai é função. Pai é aquele que nos insere no mundo. Pai é aquele que nos dá sua lei, suas regras. Pai é aquele que cuida da gente. Então, é preciso também reconhecer, nas ausências da figura masculina, o pai que a gente teve, o pai que foi possível, o pai que se apresentou como aquele que nos inseriu no mundo. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que teve alguém, pode ter sido sua mãe, pode ter sido um tio, pode ter sido um professor que fez a função de pai. Fez a função de pai, porque pai, antes de mais nada, é função. E ele se apresenta e diz assim: nossa, aquele dia, o que aquele professor falou mudou minha vida. Aliás, nesse sentido, eu tive muitos pais ao longo da vida. Tem o meu pai, que fundamenta a minha estrutura, que me dá cara, que me dá a minha própria neurose, meu jeito de pensar o mundo. Mas tem uns pais, que inclusive me salvam dos meus pais. Os meus tios, um professor, uma referência que diz assim: olha, o mundo também pode ser por aqui, a vida também pode caminhar por ali. E geralmente a gente se fixa na figura paterna, naquele homem que estava ou não estava, que foi suficiente ou foi insuficiente, e se esquece que a vida mesmo vai dar conta, vai dando conta dessas figuras. A gente vai: encontrei aqui, encontrei meu avô, mas tinha mais pai lá, onde a gente só concentrava numa figura. Então, é também um chamado para a gente reconhecer os cuidados paternos que a gente foi tendo ao longo da vida. Você teve cuidados paternos? É um chefe? É um amigo? Quanta gente me ensinou coisas. Na adolescência, não vou me prolongar. Na adolescência, eu tinha amigos que tiveram função paterna na minha vida. Que eu era pequeno, virando adolescente, e estava lá no meio deles. Aí um amigo mais velho falava: Sérgio, isso aí não está legal não, você já está grande, você já cresceu. Uma coisa, deixa eu contar uma intimidade, porque eu sou muito, não sei se vocês perceberam, eu sou gordo. Isso não é tiroide, é esse que eu como bastante mesmo. Então, meu amigo falava assim: Sérgio, esse negócio de ficar serrando o lanche dos outros já não está legal, você está grande. Entendi. Fiquei com uma vergonha. Um ano atrás a gente se reencontrou e eu agradeci a ele por isso. Ele fez papel de pai para mim. Ele me deu uma referência que eu não sabia. Eu estava lá me comportando como um menino de 7, 8, e ele disse: você está grandinho já. Não pega bem não, serrar lanche toda hora. Tá bom, aprendi. E hoje eu queria conversar com vocês, meus irmãos, e convidá-los e convidá-las para a gente pensar juntos. Queria convidá-los para a gente pensar junto. Porque eu queria responder a pergunta, tenho a pretensão de não esgotar, mas tenho a pretensão de conversar sobre a pergunta: por que importa que Deus seja Pai? Por que importa que Deus seja Pai? E o texto que eu escolhi é o texto que a gente está lendo essa semana, que é a carta de 1 João 4,9. Na verdade, 1 João 3 primeiro,
que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E tem uma exclamação assim, a ideia, que coisa maravilhosa isso. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu vou ler só esse primeiro. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Quando a gente pensa isso hoje, a gente lê João falando isso hoje, a gente pensa assim: legal, João, é um jeito, uma pregação forte de João. Mas para aquelas pessoas, o fato de serem chamadas filhos de Deus tinha muito significado. A gente se acostuma com o fato, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas isso tinha muito significado, e a ideia é a gente percorrer esse significado. Por que para João é tão importante essa coisa de dizer para a gente: galera, vocês não sabem, gente, que coisa maravilhosa, a gente é chamado filho de Deus. E eu queria perguntar assim, por que importa que Deus seja Pai? E aí eu queria começar com os contrapontos a isso. Por que importa que Deus seja Pai? Porque assim, apresentar Deus limitado à função paterna, não seria uma espécie de transformar Deus em formas humanas? Não seria um antropomorfismo, como os dizem? Assim, olha, a gente tem aqui, a gente vive juntos aqui, de repente, a gente é uma grande família. De repente o nosso pai morre, o pai da nossa horda morre, e a gente começa a pensar: ai, que saudade do nosso pai. Aí a gente inventa Deus e diz: Deus é nosso pai. Deus é nosso pai. Não é um perigo chamar Deus de pai, porque parece limitar ele a essa coisa? Será que Deus não é uma invenção da gente? Uma saudade de um pai cuidador? Será? Será? Não é um risco criar um ídolo quando a gente diz chamar Deus de pai? Essa é a pergunta que a gente começa a se fazer, que as pessoas fazem para a gente, que as ciências humanas fazem para a gente. Mas não é um risco? E também que os hebreus fazem para a gente. Os judeus dizem: Deus é o Deus que falou a Abraão. Deus é o que falou a Moisés. Quando Moisés diz: quem é o Senhor? Ele não responde a Moisés: eu sou o seu pai. Ele responde: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Ele é um mistério completo. Mas qual o seu nome? Diga que o eu sou mandou. Até treme assim, né? O eu sou mandou. O eu sou. Um mistério completo. Um mistério completo. E quando ele quer saber de Deus, ele diz: fica atrás da fenda. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Fica atrás da fenda, que eu vou passar de costas. E o que ele vê é isso que é a bondade de Deus. E aí, como é que esse que criou os céus, a terra, fez separação das águas e formou o homem, pode ser retratado só como pai? A gente está falando de alguém muito grande. Porque vocês sabem, como é que a gente limita esse que criou os universos ao lugar de pai? Não seria uma limitação? Não seria uma redução? Não seria trazer ele para esse espaço? E mais, uma questão que está muito debatida no nosso tempo, que não seria perigoso ter Deus como pai, se isso tende a que nós repliquemos a tal estrutura patriarcal? Deus é pai, então entendi como é que funciona, o pai é que manda, o esquema está assim, e tudo está organizado a partir disso. Não é um perigo Deus ser pai? Não é um perigo Deus ser pai? Por que Jesus não pensou nisso? Por que Jesus não considerou essas questões? Ele podia ter apresentado Deus de muitas formas. Ele poderia dizer: Deus é o eterno, o que era antes, e enfim, a coisa que como os profetas o apresentariam. Mas ele diz: Deus é meu pai, meu paizinho. E eu começaria a dizer a vocês, por que importa que Deus seja pai? E como Jesus responde a esses questionamentos da gente?
Jesus apresenta Deus como Pai, não porque Deus está limitado a esse lugar, papel, mas ele apresenta Deus assim para falar a nossa estrutura que foi condicionada e formada, essa estrutura familiar e essa estrutura de clãs. É como dizer Deus é Pai, dissesse assim, você tem um problema com isso. A questão é que a estrutura transformou os pais, os patriarcas em deuses, e os reis em deuses. E ele diz, não, tem um outro pai. Jesus apresenta Deus como Pai, exatamente para que a gente tenha a chance de romper com os deuses e os sistemas criados a partir dessa estrutura, a fim de que possamos ficar livres para entrar no reino de Deus. Eu vou tentar explicar isso. As nossas estruturas familiares e os reinos, imagine naquele tempo, estão lá organizadas. E estão dizendo aqui assim, eu vou me adiantar. Estão dizendo assim, de um lado, a gente tem os filhos dos deuses, que são os faraós. Um faraó pode dizer, eu sou filho dos deuses. Um imperador pode dizer, eu sou filho dos deuses. Tá? E o resto? O resto são escravizados a serviço de mim e, portanto, dos deuses. Quem poderia dizer de si mesmo, eu sou filho de Deus? Você é uma pessoa comum, andando lá, e diz, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Você nasceu onde, meu amigo? Que ideia é essa que você dizer que é filho de Deus? Filho dos deuses, não existia espaço no vocabulário deles para se colocar como filho dos deuses, porque filho dos deuses eram os faraós, os imperadores, aqueles que nasceram, tiveram nascimento agraciado. É como se eu dissesse assim, como se alguém dissesse assim, um príncipe dissesse assim, aprove aos deuses que eu nascesse na família dos que dominam. Desculpa, mas esse é meu desígnio divino. Deus quis que eu mandasse em você. Eu nasci na família da Elizabeth, gente. Eu não posso fazer nada. Eu mando, vocês obedecem. Vocês estão debaixo do meu reino e vocês me servem. E eu sim sirvo a Deus. Isso de um lado. De um lado, o mundo está organizado desse jeito. Tem as pessoas que estão nesse panteão dos deuses. Esses que são filhos dos deuses. Nós somos filhos dos deuses. E tem os meros mortais. Você assiste um filme ou vê a tragédia grega, a gente conversava sobre isso outro dia, eu e a Débora, você vê uma tragédia grega, você só vê o herói. Quem morreu não importa. Você vê que os filmes que a gente assiste, a gente fala, gente, mas esse pessoal que morreu tudo no caminho. Não, eles não importam, o que importa é o herói. Mas esse pessoal que morreu na guerra, não, esses não têm importância. O importante é o soldado Ryan ser resgatado. Tem um especial, ele é filho da América, ele é um especial. A ele sim, a gente tem cuidado. Então a gente passa o filme todo olhando para a recuperação daquela pessoa. Só que a gente esquece que a gente é das outras pessoas. A gente morreu, todo mundo vai morrendo. Então, tem os filhos dos deuses. De um lado, a gente tem os filhos dos deuses. Esses filhos de Deus, esses privilegiados, esses que não podem fazer nada porque nasceram agraciados. Se você me desculpa, eu nasci, e talvez me permita a brincadeira, eu nasci com essa genética, não posso fazer nada, é genética. É genética. Esse corpo lindo que eu tenho de um deus grego é uma genética, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer. Infelizmente, os pobres mortais devem carregar os meus halteres. É assim que fala, né? Esse negócio de fazer força. Isso de um lado. Então, essa estrutura grandona, sabe? Estrutura macro que está dominando o mundo. Do outro lado, tem nas nossas famílias e nas famílias deles a estrutura patriarcal, que sustenta esse negócio. A gente é educado, e era comum nos Hebreus
nos hebreus e nos antigos, as estruturas seriam assim: o pai é o chefe do clã, e aí tem, a gente vai falar disso já, aí tem toda a estrutura, todos os lugares determinados, e essa estrutura familiar, que tem lugar determinado para cada um, sustenta a ideia dos especiais. Você é o especialzinho da sua casa, ou não, e você vai para o mundo e encontra, é claro, aqui em casa eu sou o Príncipe Harry. Aqui em casa eu sou o Príncipe Harry. Então, esse sistema faz sentido. Uma coisa conversa com a outra. De modo que as próprias famílias, os próprios clãs, sustentam a grande estrutura. Você fala, lá em casa é assim também. Tem o príncipe, tem os vassalos. E se a gente olhar nas famílias, tem os agregados. Tem aquelas pessoas que, a gente é tão bom que a gente deixa ele comer aqui em casa. Mas o lugar é para o filho. O lugar é para o filho. Esses aí são os agregados. Eu não estou fazendo uma crítica, estou dizendo como é. Porque tem sabe aquele primo distante? Uma pessoa que a mãe morreu, o pai morreu, está ali por perto, um coitado. Tem misericórdia, pobrezinho, né? Tem os lugares. E Jesus, o que ele está fazendo primeiro é problematizar, como se diz hoje em dia, de um modo que só ele podia, a questão da filiação. Ele vai problematizar exatamente aí. Porque importa que Deus seja pai, porque o nosso problema está aí. O nosso problema é de filiação, começando nos nossos clãs, e repercutindo nas estruturas, nas grandes estruturas. Por que é que a gente serve as grandes estruturas? Porque a gente foi educado a dizer sim, senhor, não, senhor, em casa, primeiro para o chefe da família, senão, eu estou falando de alguma estrutura clássica, senão eu apanhava. Então, se em casa eu tenho que dizer sim, senhor, não, senhor, baixar a cabeça, eu aprendo a dizer sim, senhor, não, senhor, do lado de fora, e eu fui treinado em todos os meus, em toda a minha estrutura, meu corpo, meu jeito de pensar, meu jeito de sentir, respeitava o meu pai desse jeito. Quando eu encontro com o príncipe Harry, eu digo, Harry, grande Harry, eu estou pronto, porque eu fui ensinado a abrir o portão dos mais ricos. Corre lá para abrir o portão do fulano. Essa é a minha história. Corre lá, o vizinho mais rico, a gente tem que manter contato com ele. Corre lá. E está tudo bem, ele me ensinou a trabalhar também. Mas, a gente é ensinado a servir desde sempre, e mais que isso, a saber o nosso lugar. Porque importa que Deus seja pai, porque importa que Jesus apresente ele assim, para fazer erodir essa estrutura de dentro para fora. E para dar para a gente uma nova referência. E aí ele vai problematizar o problema da filiação. De que jeito? O nosso lugar na filiação determina nosso lugar perante a lei. Vejam, a lei ela sempre conta uma história, onde as coisas começam, como a gente deve proceder, quais os limites e lugares de cada um. Você é primogênito ou veio depois? É uma pergunta mesmo, pense nisso. Você é o primogênito ou veio depois? Você é legítimo ou é bastardo? Você é de uma família de sacerdote, de pastores, de líderes, ou você é de uma família de trabalhadores? Você é uma família nobre ou de uma família pobre? Seu sobrenome é Silva? Pereira? Seu sobrenome é Matarazzo? É Bittencourt? O nosso lugar de filiação determina nossos acessos aos direitos. Só de eu falar isso, a gente está dizendo assim, lugar de filiação determina como eu estou perante a lei. Não só a lei do Estado, toda a lei. Você é primogênito? Um lugar. Se você nasceu depois? Outro lugar. Você é legítimo ou é bastardo? Um lugar, outro lugar. De modo que há uma só lei. A lei é igual para todos. Aqui em casa a gente ama todo mundo igual.
Aqui em casa todo mundo teve as mesmas oportunidades. Não. A gente sabe que não. Tem o preferido da mamãe, tem o xodó do papai, tem assim, ó, esse aqui foi do primeiro casamento, quando eu era solteira, quando chegou o marido, ele teve que fazer um esforço danado para ser o pai da criança, já começa complicado. E se a gente colocar isso de forma macro, quando a gente vai para o Estado o direito é para todo mundo. Mais ou menos, né? Depende. Se vocês me permitem um exemplo horrível, como aconteceu há pouco tempo aqui, um rapaz com a Ferrari bate num trabalhador, a mãe dele chega e diz, e os policiais liberam o rapaz para ir para casa, porque ele está traumatizado. Não vai acontecer isso nunca comigo. Nunca. Então a lei é aplicada conforme o seu lugar de filiação. A lei é aplicada a você conforme o seu lugar de filiação. É isso que está acontecendo. Tem lugar, cada um tem um lugar. Então você imagina que você é filho desse seu clã. Esse negócio de filho de Deus aí é muita viagem. É muita viagem. Vamos devagar com esse negócio. Você está tentando se afirmar dentro da sua família primeiro. Aí, eu queria repetir que o lugar de filiação determina o modo como a gente sente e pensa sobre nós mesmos. Eu queria repetir isso, porque eu acho que isso é importante. Você, dependendo do seu modo de filiação, é desse modo que você se pensa. Você se pensa, você vai para o mundo assim. Eu me penso assim. Eu sou um filho bastardo. Eu vou ser um filho bastardo no trabalho. Eu vou ser um filho bastardo no relacionamento. Eu vou ser um filho bastardo. Esse sou eu. E se alguém chegar e dizer assim, nossa, mas você é uma pessoa incrível. Não diga isso de mim. Não diga isso de mim, porque minha identidade está feita, firmada. É isso que eu sou, é esse meu lugar no mundo, e eu já me adaptei, inclusive. Mas você tem tanto talento, você poderia fazer outras coisas. Não diga isso. Esse é meu lugar. É o lugar que a mamãe e o papai me deram. É o lugar que a sociedade me deu. Esse é meu lugar. E não me tire disso aqui. Só me ajuda nisso aqui. Eu me lembro de uma história rápida, parêntese, de um rapaz. Uma vez eu estava vendo um programa, sei lá. Eu confesso a vocês que eu não via isso. Não via mesmo, mas estava vendo o Ratinho. E um dia tinha um rapaz lá que chegou. E aí o rapaz falou assim... Ele era cego e o rapaz disse assim para ele, o Ratinho tinha, um médico percebeu que aquela cegueira é reversível. E aí chegou com a solução para ele. Aí falou, você quer a operação? Ele falou, não, eu só quero o carrinho mesmo de pipoca. É justo, estou adaptado. Eu não quero ser curado, porque eu não saberia viver em outro lugar. Eu sou cego, e cego é o que me determina. É o meu lugar na sociedade. Eu quero sobreviver como cego. Eu não saberia sobreviver como alguém que vê. A vida mudaria completamente para mim. Justo, honesto? Não é uma crítica, é só uma constatação que os nossos lugares de filiação determinam como a gente se sente. E, inclusive, a gente diz, não mexe nisso não. Não muda isso não. Então, me diga seu lugar de filiação e eu direi quais são os seus limites, suas obrigações e seus direitos. Me diga, meu lugar de filiação é esse. O seu limite, o seu espaço de atuação, o limite da sua vida está determinado. Porque importa que Jesus seja pai? Porque ele vai problematizar exatamente essa questão da filiação. Então, vejamos. Jesus se apresenta... E ele impressiona, ele está na cidade dele, e ele fala, e ele abre a boca, ele começa a falar, e as pessoas dizem, nossa, que bênção, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. E ele começa a falar lá em Nazaré, e as pessoas ficam muito impressionadas. E aí, elas, ao ficarem impressionadas, tipo, nossa, que incrível esse menino. O que eles fazem? Do lugar de aprisionamento que eles estão. Eles questionam a sua filiação. Eles dizem assim, não é este filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas?
Todas suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E se escandalizavam por causa dele. Deus se apresenta em alguém parecido com a gente. Aqui, ó. E o que a gente responde para ele é: não é possível. Você foi criado aqui no bairro, mano. Mano, você foi criado aqui. Não é possível Deus se... De onde vem tudo isso? Porque de Nazaré não vem. E aí, ao invés deles dizerem assim: nossa, nosso irmão é daqui aqui da ZL, é nós. Eles dizem assim: que escândalo. Se escandalizaram tiveram inveja, tiveram ódio. Não faz sentido. Deixe de ser quem você é, Jesus. Aí ele diz assim: é por isso que os profetas não têm honra na sua própria casa. E aí o evangelista diz: por isso ali ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Ele estava lá, Deus se revela no seu bairro, e você diz assim: não é possível no fulano. Mas não, Laércio, gente, a gente conhece a esposa dele, conhece as crianças, mas não, Laércio, é o Laércio, a gente conhece o pai dele, a mãe dele, não é filho do José, faz sentido. E é mesmo? Filhos do José, não é filho do José? Não faz sentido. E no outro ponto, ele diz: eu e o pai somos um. Aí começa o negócio. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse a eles: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eu fiz só o bem. Vocês querem me apedrejar por quê, gente? E eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Que pessoa irritante. A pessoa está fazendo as obras de Deus, está agindo as obras de Deus, e aí ele pergunta: vocês vão apedrejar pelo cego que eu curei, pelo aleijado que eu levantei? O que vocês vão me... Não, é porque você tem uma arrogância com esse negócio chamado filho de Deus, que irrita a gente assim profundamente. Que filiação é essa? Então Jesus respondeu: mas gente, não está escrito na lei de vocês, ele não disse na nossa lei, não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque disse, sou filho de Deus. Olha o que ele está dizendo. A própria lei de vocês diz: vocês são deuses, ou seja, vocês são da mesma natureza de Deus. Nós somos feitos em Deus, existimos em Deus. E aí vocês olham para alguém que encarnou isso e dizem: não suportamos. Jesus tem um problema sério de filiação. Ele nasceu no lugar errado, na família errada, por isso os seus não receberam. Porque não podiam mais reconhecer Deus entre eles. Não era possível que Deus se manifestasse como um de nós. Esse é o escândalo. O Messias deve nascer numa casa real, numa família sacerdotal, não entre nós. Esse é o complexo. Não pode vir nada bom de nós. Não pode vir nada bom de nós, da nossa família, da gente não pode vir nada bom. Que história que eles estão contando, meus irmãos? Eles estão contando a história deles mesmos, porque eles olham para Jesus, que é um entre eles, e dizem assim: como você se parece comigo, e não com o príncipe Harry, eu olho para você e digo assim, não tem valor. Mas Deus está operando, mas Deus está fazendo. Não, que essa cor de pele aí, que esse nariz aí, não tem valor. Parece muito comigo. Parece demais comigo. Mora aqui perto de casa. Isso não tem valor. O que eles estão negando, o que eles estão contando sobre eles é: a gente não tem valor.
A gente mesmo não tem valor, quando a gente vê em você essa coisa manifesta, a gente diz, não, de nós não veio, portanto a gente precisa matar. Isso aqui está estranho. Veja o complexo, eles vão ficando num estado tão grande de identificação com os reis, com a estrutura toda, que eles, quando vem a salvação do Senhor, eles dizem, parece comigo a salvação do Senhor, então não pode ser verdade. Veja, o complexo é familiar. Jesus é muito familiar, Jesus é muito parecido, e não pode ser muito parecido. E se vocês me permitem um parênteses, é isso. Imagino que vocês estejam pensando, quantas vezes o bem, a bênção de Deus se manifesta assim, perto da gente. E quantas vezes a gente trabalha para que aquilo pare. Quantas vezes, nos nossos complexos familiares, a gente olha para alguém que está indo e parece que vai. Você fala, não sei não, tem que tomar cuidado, viu? Dá uma inveja, um negócio esquisito. Quantas vezes pais e mães disputam com seus filhos? Pais e mães disputam com seus filhos. Não, você nasceu aqui em casa. Você nasceu aqui em casa. Você não pode isso. Esse lugar já está dado. Aqui, o lugar de quem estuda já está dado. O lugar de quem tem que ser peão já está dado. O lugar de quem vai trabalhar no Uber já está dado. Já está tudo dado. Não pode ser nada diferente no nosso clã. É isso que Jesus vem erodir. É essa estrutura que Jesus vem erodir. Então, Jesus está dizendo para eles, na minha interpretação, vocês ficaram cegos. Nós não somos filiados do império. Você, querido, não é filho do César, tá bom? Você não nasceu em Roma, você nasceu aqui mesmo em Nazaré. Você também não é da família dos fariseus. Você é da família aqui da gente mesmo. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus, Ele é o nosso Pai. Você é filho de Deus. Você é de outra natureza. Ele arranca a gente dessas identificações atuais e diz assim, vocês são de outra natureza, mas vocês não suportam ser de outra natureza. Vocês querem vencer aí. Eu queria ser da família do César, seria tão bom, ou do Pilatos, a gente teria tanto privilégio se fosse da família do... Eu queria ser filho do sumo sacerdote nessa época, seria tão ótimo para mim, seria tão legal. É horrível, gente, precisamos tomar o lugar do sumo sacerdote, gente, precisamos derrubar César e a gente chega lá, gente, porque quando a gente chega lá, a gente vai ter valor, gente. Não vai ter valor, porque você não sabe de onde você veio, você é filho de Deus. E se você se prender a essa coisa temporária, você perde a dimensão profunda, que é pertencer a toda a criação de Deus, a ter a natureza de Deus. Você tem a natureza de Deus. Não, eu prefiro ser, no máximo, alguém que o César gosta, que o Pilatos acha legal, que Herodes vai com a cara. E quando Deus se manifesta, é esse escândalo, porque a gente olha para Deus em Cristo e diz assim, não é possível. Aliás, a gente faz um trabalho enorme para desclassificar Jesus. Será que nasceu realmente do Espírito Santo? Será, minha gente? Não é possível. Conheço José, conheço Maria. A gente tem que ter um jeito de acabar com ele. Sei lá, né? Era legal, mas talvez tivesse equivocado em algumas coisas. A gente dá um jeito de minar. Quando a glória de Deus aparece, ela é insuportável. Mas veja, é exatamente isso que ele está fazendo erodir. E aí ele diz para a gente assim, olha, vou deixar Jesus falar. A multidão se ajunta, a multidão e seus discípulos, ele diz, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas que vos disserem, observem. Observem o que eles estão dizendo. E façam. Mas não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Sabe essa galera que está sentada? Sabe essa galera que está ali te dizendo como você deve viver? Eles falam para vocês, só que eles não fazem, tá? Deixa eu contar os bastidores do Instagram. Deixa eu te contar
Porque você só vê o feed ali e acompanha aquela performance. É legal ver toda a performance. Bota uma música tal, incrível, essa pessoa acorda cedo, essa pessoa faz as coisas, essa pessoa é incrível, esse meu influencer é tudo para mim. Então, as coisas que eles falam, eles não fazem. Isso provavelmente tem cirurgia plástica aí, tá? Tem muito dinheiro envolvido nesse negócio também, tá? Tem muita coisa. Há coisas que eles dizem, eles não fazem, tá bom? Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem dos ombros de vocês. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Eles não querem movê-lo. Brincando com essa coisa do Instagram, eles têm o dia todo para descansar, tá? Eles não vão depois para o trabalho, não. O trabalho deles é fazer isso. Nem coisa contra. Mas o trabalho da pessoa é vender a imagem da pessoa. Só para brincar com esse negócio. Eles colocam fardos em vocês, mas eles não carregam. Eles fazem essas obras a fim de serem vistos pelos homens. Sabe? É para ter curtida. Pois trazem lagos filactérios e alagam as franjas da sua veste. E eles amam os primeiros lugares nas festas e os lugares VIPs. E nas ceias e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Eles têm espaço VIP na igreja. Eles são especiais. E eles adoram as saudações na praça e os serem chamados mestre, mestre. Vós, porém, não sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, a qual está nos céus. E eu quero parar aqui, nesse ponto. Quando ele diz, não é que a gente não tenha comunidades onde tenha paz e que tenha cuidado. Ele está dizendo assim, não coloque ninguém no lugar da cadeira de Moisés e essa pessoa te ficar escravizando e você ficar repetindo o negócio, porque Deus é o seu Pai. E Deus sendo seu Pai, Ele está te dando uma abertura para viver sua vida de uma forma completamente diferente. Eu estou sentindo que eu estou com muitos fardos pesados, minha vida está horrível, eu não consigo corresponder a nada, eu não consigo dar conta de nada. Então, é porque você está chamando de pai a pessoa que te instrui, a pessoa que te dá referência no mundo, essa pessoa aí que te coloca fardos pesados. E eu quero denunciar essa pessoa, porque eu fui na casa dela e eu sei que ela não faz nada disso que ela está falando. Eu quero denunciar essa pessoa. Eu quero dizer, essa pessoa que está colocando fardos pesados em você, o pastor que diz, você não pode tomar remédio, você não pode procurar psicólogo, você não pode procurar terapeutas, você não pode procurar cuidado, porque o Senhor tem a resposta para você. Ele toma remédio, paga caro os terapeutas dele. Eu sei disso, sei de alguns bastidores. E a pessoa diz assim, não, nada de cuidados aqui é só o Senhor. É a palavra de Deus que te liberta. Mas pastor, o senhor não estava no médico ontem? O senhor não foi no médico ontem? Não, mas aí é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então assim, fiquem espertos, porque tem gente colocando peso sobre vocês que eles não carregam. E vocês olham para eles e dizem, esse é meu influencer, esse é meu papai, my daddy. Incrível essa pessoa me dá direção, essa pessoa é minha influência, essa pessoa que me dá... Então, e você está como? Eu estou péssima, porque eu não consigo corresponder o mínimo que essa pessoa faz, que essa pessoa fala, não estou conseguindo corresponder. Então, essa pessoa está dando fardos pesados em você, e ela mesma não faz nada, tá bom? Então você fica esperto e saiba que Deus é seu Pai, e busca referência em Deus para ser. Agora, quem é esse Filho de Deus? Então tá bom. Então, Jesus, me fala a sua proposta. Me fala a sua proposta. O que o Senhor tem para nós? O Filho de Deus é esse que amou o mundo de tal maneira, ele mesmo diz, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que esse fosse salvo por ele. Salvo do quê? Salvo disso. Aí a gente olha para esse Jesus e pergunta assim, numa estrutura de primogenituras, numa estrutura onde cada um tem o seu lugar,
Jesus não é o primogênito. Jesus é o unigênito. Tá? Tipo, estamos diante de um mimadinho de Deus. De um especialzinho de Deus. Galera, eu sou o unigênito de Deus. Eu estava com Deus quando Ele fundou o mundo. Galera, eu sou demais. Eu sou o unigênito de Deus. Vocês estão brigando por primogenitura? Eu sou o uni. Eu tenho o direito de unigenitura, falou? É isso que eu sou. Ah, quando Deus criou a terra, eu estava lá. Quando Deus fez o mundo, eu estava lá. Eu estava com Deus. Aliás, eu e o Pai somos um, entendeu? Então, Ele é o unigênito de Deus. Então, a gente está falando de uma pessoa assim, que para a nossa cabeça é super privilegiada. É muito privilegiado. Jesus é muito privilegiado. E Ele podia dizer, eu como Filho único de Deus, digo a vocês, me sirvam. E eu carrego vocês. Eu vou falar com o Pai ali, dou um jeito para a sua vida. Falou? Porque se tem uma pessoa especial, esse sou eu. Eu sou o unigênito de Deus. Me sigam, me curtam, me compartilhem. Me sigam, me curtam, me compartilhem. Aliás, nem preciso dizer, porque eu sou irresistível. Mas Ele, que sendo Deus e que estava com Deus desde o princípio, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o que Ele fez com o direito de unigenitura dele? Essa palavra não existe. Eu escrevi essa palavra e o Google me corrigiu, mas eu inventei essa palavra, unigenitura, porque é um direito de, nem é primogenitura, unigenitura, sou único, sou especial, Deus me ama. O que Ele faz com isso? Ele partilha conosco. Ele fala assim, eu abro mão desse privilégio, porque eu amo os meus irmãos. Aliás, os evangelhos dizem que Jesus morreu pelos seus amigos. Ele faz o que com esse direito de unigenitura dele? Ele diz assim, eu mando aqui é o seguinte, se eu quiser chamar anjos para destruir esse negócio, eu chamaria. E podia mesmo, gente. O tanto que a gente vê essas manifestações. Se eu quisesse sair dessa cruz e arrebentar com tudo, eu faria mesmo. Mas não. Sabe o que eu faço com o meu direito de unigenitura, de primogenitura? Aí vai dizer, isso aqui é meu, eu administro, eu faço. Eu falo assim, pessoal, vem aqui. Eu estou partilhando com todos vocês o meu direito. Eu estou abrindo mão. Não, Jesus, não faz isso, Jesus, não faz isso. Eu não faria isso, Senhor. Eu não faria isso. Não, eu estou abrindo mão, porque eu amo vocês. E aí, Ele faz um negócio que é, vocês agora são como eu. Vocês são como eu. Ele diz, no finalzinho, quando Ele está dando as instruções finais, me acompanha aqui, tenha paciência comigo. No finalzinho, Ele diz assim, até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, de palavras, de alegorias, vem a hora em que não mais usarei esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Ele disse primeiro, peçam coisa no meu nome que Ele vai responder. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, porque eu estou falando por parábola. Como eu estou indo embora, deixa eu contar um outro negócio. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome, olha, nesse dia, vocês pedirão no meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Ô Jesus, o que é isso? Como assim? O Senhor falou que a gente podia pedir no seu nome? Pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Ele está dizendo assim, deixa eu contar um segredo assim de última hora. Vocês podem continuar orando em nome de Jesus, mas assim, vocês oram e o Pai responde, nem é porque eu pedi, tá? É porque Ele vos ama como Ele me ama. O Pai vos ama como ama Jesus. Nisso está a maravilha, se manifestou o amor de Deus entre nós, porque Deus enviou o seu unigênito ao mundo para que vivamos pelo Filho, no Filho. Nessa é a maravilha. Está dizendo assim, sabe o jeito que Deus me trata? Que o Pai me trata? Então Ele trata vocês. Vocês podem pedir, Ele vai ouvir. Vocês estão pedindo? É a galera de Jesus. São os filhos que eu acolhi em Jesus. E aí, se tem um novo sacerdócio, tem uma nova lei. E aí eu leio de novo 1 João 4,9.
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos com o Filho, no Filho e pelo Filho. Portanto, a gente não está mais numa religião patriarcal. Não é mais uma religião de pai, é uma religião de filho, primeiro, e depois da comunidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos pelo nosso bem. E mais, Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, eu virei e farei morada entre vocês. Portanto, a gente está incluído na família de Deus para sempre. Então, a gente não está falando de uma religião patriarcal. A gente está falando de uma religião de filho, que começa pelo Filho e que leva a gente para participar da família de Deus, da Trindade. É disso que a gente está falando. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente tem que entender que Jesus veio para erodir, se você quiser, no vocabulário desse tempo, o patriarcado, que bota a gente nessas condições de subalternidade. Ele veio exatamente para erodir. Ele se apresenta como pai para quebrar a ideia que a gente tem de pai e que a gente tem dos poderes. Estou terminando. Tenha paciência. Segura aí, pastor. Aí, tá tudo bem aí, irmãos? Tudo bem? Aí, legal. Como que a gente responde a isso, então? Como que a gente responde a isso? Esse novo sacerdote nos transmite não mais a lei, mas ele nos transmite um impasse. Um impasse é alguma coisa que demanda da gente uma ação, uma mudança, uma nova perspectiva. Se todos nós somos filhos de Deus, não deve mais haver ninguém que ocupe o lugar de Deus Pai. A cadeira de Moisés está vazia. Agora vivemos pelo Filho e no Filho. E esse impasse está ilustrado de forma legal na parábola do pai e seus filhos. Porque, deixa eu ir com calma aqui. Qual que é o impasse do filho mais novo? O filho mais novo pega e diz assim, eu não tenho privilégio nenhum aqui, a herança é do primogênito, e ele diz, vou sair fora, vou ver minha vida como dá. Que parte que eu tenho? Veja, que parte que eu tenho? É uma partezinha? Dá minha partezinha aí, galera, estou indo embora. O pai diz, tá bom, pode ir. O filho mais novo é aquele rebelde que entendeu que ele não tem lugar na estrutura. Talvez muitos de nós sejam filhos mais novos. Eu não tenho lugar na estrutura. Me dá o que tem e eu vou gastar minha vida sem que tivesse algum sentido. Só que em algum momento, o filho mais novo cai em si e diz, nossa, a vida está horrível. Vou voltar para a casa do meu pai e ser um dos seus empregados. E vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, portanto me faz um dos seus servos. Olha, não é bonito? Dei mancada, eu volto para o meu pai e digo assim, pai, eu pequei contra o senhor, não precisa me tratar como mais filho, pode me tratar como empregado. Sabe qual é o impasse dele? É que Deus se recusa a se relacionar com você como se fosse seu patrão. Patrão. Patriarcado, pai. Deus se recusa. Eu chego e digo assim, eu sou muito humilde, Senhor. Eu percebi que eu dei mancada. Eu sou uma pessoa do mal. Meu coração tem muitas coisas más. Eu sou uma péssima pessoa. Então me trata pelo menos como um dos seus empregados, que eu percebi que a estrutura no mundo é cruel demais. Então eu quero ficar perto do Senhor. Me trata como um dos seus empregados. Ele diz, não. A gente não percebe a negativa da parábola. A resposta é, não te trato como empregado. Você vai ter que suportar ser meu filho. Esse é o impasse do mais novo. Você é meu filho. Não, um empregado seria muito melhor, porque eu faria uma espécie de economia da minha própria culpa e viveria do jeito que dá. Eu não quero ser filho. Você é meu filho. Não era melhor. Não tem chance. O pai simplesmente pega, chama a galera, vamos fazer uma festa, meu filho chegou. Pega um anel, coloca no dedo do rapaz. Meu Deus, eu só queria ser empregado. É insuportável o amor de Deus. Às vezes o amor de Deus é um incômodo. Não, Senhor, me trata só como empregado, só me dá uma bencinha assim de vez em quando. Não, você é meu filho, eu não serei o seu patrão. Porque se você quiser continuar tendo patrão, volta para o mundo. Volta para o lugar onde as pessoas te tratam desse jeito, porque eu não te trato desse jeito. Não, mas
é que eu fico mais confortável, entendeu? Eu gastei uma grana aí meio de forma irresponsável, estourei 4 cartões no teu nome. Se o senhor só pagar a fatura do cartão, já está de boa. Só isso aqui já está de boa. O senhor é legal, né? O senhor faz, eu já vi o senhor fazer empréstimo aí para tanto empregado seu. Dá uma força aqui para nós. Não, não, não. Você é meu filho. Então, se você é o filho mais novo, o seu impasse, meu irmão, é assim: Senhor, eu só quero ser um dos seus empregados. Desculpa, não tem lugar para empregado na minha casa. Tem lugar para filho na minha casa. E o grande impasse do mais velho é você, agora os mais velhos. Isso pega para mim que eu sou o irmão mais velho. Você não é representante de Deus. Você não está autorizado a aplicar a lei ao seu irmão. Nossa, era tão gostoso. Você precisa entender que tudo é seu. Mas principalmente que tudo é também do seu irmão. Que horrível. Porque o mais velho, ele tinha uma crise que é assim, aqui, e ele estava certo, ele era o administrador, então ele estava dizendo, aqui tem que ser tudo em ordem, aqui a gente não tem dispêndios, aqui a gente não tem não sei o quê. Ele vai criando a própria lei, que ele entende ser a lei do pai, mas a lei é dele. E aí a gente tem uma própria lei que aplica aos outros. Eu ando certinho, graças a Deus, na minha vida está tudo correto. Está tudo correto. Portanto, a bênção tem que vir sobre a minha vida, as coisas que acontecem na minha vida. Na minha vida, eu estou com a vida direita. Eu estou com a vida aprumada. Eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho culpas nenhuma. Graças a Deus, meu coração está diante de Deus. E aí eu vou virando aquela pessoa que diz assim, portanto, meu irmão, te conserta. Portanto, meu irmão, arrume tua casa, porque eu sei a vontade de Deus para a tua vida. Sou eu quem sei, eu sou o próprio representante da lei do Senhor. O Senhor fala comigo, sabe por que o Senhor fala comigo? Porque eu oro e você não ora. Sabe por que o Senhor fala comigo? Porque eu leio a Bíblia e você não lê. Sabe por que o Senhor fala comigo? Porque eu estou em contato com o Altíssimo, em contato com o Altíssimo. E aí eu chego a vocês assim, olha meu irmão, a lei aqui quem determina sou eu. E Jesus está dizendo para ele, então, a lei não é mais sua. E se você quiser entrar e participar do reino, você tem que entender que tudo é seu, mas que tudo também é do seu irmão. E quem determina a lei sou eu. E eu estou dizendo que eu vou receber seu irmão? Sim. Ah, mas não ganha. Então, esse é seu impasse, amigo. Resolve isso aí. Porque essa mesa, a mesa do reino de Deus está aberta a todos os povos. A todas as pessoas. Ai, mas eu não concordo. Então você fica de fora, amigão. Esse é seu impasse. Porque se você quiser montar o seu clã, eu quero montar meu clã por conta própria. Então tá bom, então você rompe com o pai, monta seu clã aí. Vê o que você quer fazer. Mas se você quiser ser meu filho, você vai ter que rever esse negócio aí. E o impasse dos dois, de ambos, é viverem como irmãos de um único pai. Essa articulação, irmãos, de irmãos colocados em relação de igualdade ainda não existe, entendeu? Vocês entendem que isso é revolucionário? Esse negócio de eu sou mais velho, a Patrícia é mais nova, aí a gente fica assim, só que Patrícia sabe que eu que mando aqui, né? Então, Sérgio, acabou essa brincadeira, tá bom? A Patrícia é igual a você. Que raiva. Estava tão gostoso mandar na vida dela. É assim, vocês vão ter que aprender a viver com os irmãos, e essa articulação é completamente nova, porque não existia antes. Vocês entendem? Por que João está falando assim? Que maravilha a gente ser filhos de Deus. Essa articulação não existia antes. Vocês entendem que essa articulação é que cria todos os humanismos que a gente tem hoje? Que muda a relação no Ocidente? Vocês entendem? Que aí a gente trata a gente como gente, em Cristo já não há mais nem bárbaro, nem cita, nem grego, nem troiano, nem baianos, nem paraíbas, nem paulistas, nem gaúchos. Em Deus todos são um em Cristo. Entende que isso quebra, isso revoluciona toda coisa que a gente chama de Ocidente? É isso, começa a erodir de dentro para fora. Agora, termino mesmo, agora estou terminando, em nome do Senhor Jesus. Filhos é o que a gente é por hora. O que ele diz, amado, agora somos filhos de Deus. É como se dissesse, o problema de filiação está resolvido, entendeu? Você entenderam o problema que a gente tem agora? A gente vai ter que ver com o irmão, como irmão de um só pai. A gente vai ter que romper com o mundo e com essas estruturas. Essas coisas feias que falaram de você é tudo mentira, tá? Tudo besteira.
esse pessoal que está performando aí, é mentira também. Você é da mesma natureza que Deus. Aí ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, só que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha, ele está dizendo para a gente assim, essa condição de filho é temporária, é para que a gente entenda, mas, tem um mais, a gente não sabe o que a gente vai ser. Esse é só o tempo, é como a gente traduz para o nosso tempo, é como que a gente traduz para a nossa existência. Ele diz assim, tem uma coisa que a gente vai ser parecido com Jesus. E um mestre diz que quando Deus se tornou homem, todo o gênero humano foi elevado e enobrecido. O Tomás de Aquino diz isso. Quando Deus se tornou homem, com isso todo o gênero humano foi elevado e enobrecido. Jesus encarnou, a gente subiu junto. Só que o Eckhart diz assim, Deus apenas, brigando com Tomás de Aquino, ele diz assim, Deus apenas não se tornou homem, mas muito mais, ele assumiu a natureza humana. E aí ele diz, a implicação disso é que todo bem que há em Cristo, segundo sua humanidade, também eu possuo. Olha aqui, heresia, me acompanha aqui, eu juro que eu estou terminando. Ele diz assim, quando Deus se torna humano, toda a humanidade é enobrecida. Aí o Eckhart diz, mais que isso, o gênero humano muda. E mais que isso, eu também ganho a natureza de Deus. Quando Jesus se torna humano, eu também estou sendo levado a me tornar Jesus. Você é filho por enquanto, mas ainda não está revelado o que você será. Tem um salto, não dá para usar essa palavrinha, um salto quântico ainda que vai acontecer na sua vida. Ou seja, você não está limitado só à filiação. A gente vai sendo transformado de glória em glória por aquele que era, que é e que virá. A gente vai sendo transformado. Eu sou filho, mas eu não sou só filho. Eu sou parecido com Jesus. Eu vou indo, até que a gente descubra o que a gente vai ser, porque a gente não sabe ainda o que a gente é. Filho, portanto, é uma condição temporária que nos livra da escravidão, que nos salva. Daí para frente, é o que vai acontecer conosco? A gente se tornar igual a Jesus. Então, por que importa que Deus seja Pai? Para quebrar toda história de escravidão na sua vida. Para que você diga, eu tenho maldições hereditárias, a minha família... Então, mas Deus é meu Pai. Mas lá em casa era assim. Mas Deus é meu Pai. E o Pai de Jesus é outra história. Para lembrar que o reino de Deus veio para que a gente viva além dos pactos dos nossos clãs. Além dos pactos... tem o pacto do nosso clã. E para lembrar também, meus irmãos, que à medida que a gente caminha para o reino de Deus, a gente honra pai e mãe, porque a gente melhora. A gente fica melhor, a gente volta lá para abençoá-los. Por isso que Jesus diz, quem ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Parece um absurdo, mas ele está dizendo, atravessem, tenham coragem de atravessar as determinações dos clãs de vocês, e vocês vão encontrar uma vida nova, que vai transformar a semente de vocês. Não tenham medo. Mas o meu pai disse que eu era horrível, que eu era feio. É mentira. Jesus me ama. Mas meu pai me disse que eu era burro. Então, seu pai estava errado. Porque o pai de Jesus não está dizendo isso de mim. Amém? Vamos orar por isso? Jesus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Eu te peço de todo o coração que o Senhor ministre para além do que foi falado. Porque é o Senhor quem traduz a palavra da língua materna de cada um, Senhor. Faz isso. Traduz, Senhor, a tua palavra na língua materna. Se entrou alguém aqui buscando alguma resposta específica e que não ouviu no que foi dito hoje, que o Senhor fale, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue falando das múltiplas formas, porque o Senhor sempre fala, porque nós somos os seus filhos. Senhor, me ajuda e nos ajuda a romper, Senhor, com as mentiras que a gente aprendeu nos nossos clãs e na sociedade que sustenta esses clãs, Senhor. Tem misericórdia de nós, livra-nos, Senhor, livra-nos disso, livra-nos de ver carregando fardos pesados, Senhor, que a gente possa ir até a Ti, porque o Teu fardo é leve, Senhor,